Estamos de volta ao Câmara Entrevista, vamos agora para o segundo bloco. Estamos recebendo aqui no estúdio da TV Câmara o doutor Ricardo Silva Dias, que é delegado seccional da cidade de Jaú. Vamos prosseguir com o nosso bate-papo sobre a atuação da Polícia Civil em nosso município. Doutor Ricardo, em relação à sua atuação frente à Delegacia Seccional de Jaú desde janeiro de 2015, como o senhor bem disse no início da conversa, é um trabalho mais de gestão até. O senhor sempre teve uma experiência na área policial investigativa, no trabalho mais aplicado da Polícia Civil. Hoje esse trabalho diferenciado, um trabalho de gestão mesmo, de um órgão que abrange aí 10 cidades da nossa região. Como tem sido esse trabalho nesse ano, a avaliação que o senhor tem feito desse trabalho, incluindo a questão do índice de esclarecimentos de casos, como o senhor bem disse, a nossa região ela tem até um destaque em relação a outras delegacias seccionais de mesmo porte. Então eu gostaria que o senhor comentasse esse trabalho, esse desafio e também analisando a situação da segurança pública na nossa cidade e na nossa região a partir do índice de esclarecimento de casos. Bem, na verdade, o trabalho desenvolvido pelo delegado seccional, evidentemente, ele não abrange só as questões da gestão, Nós atuamos também na operacionalidade. A delegacia seccional, ela muitas vezes coordena operações policiais na região, como já fizemos aqui algumas vezes, Então, esse trabalho de coordenação não deixa de ser um trabalho operacional, em que pese essa mudança drástica na minha vida profissional, todas as oportunidades que tenho, eu tenho procurado participar das operações policiais, não só na função de coordenação, mas mesmo muitas vezes indo até os locais de busca, porque até um ano atrás a gente estava aí na Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes lá de Bauru, fazendo isso quase que diuturnamente, E a gente faz isso com muita alegria e muita satisfação. Mas, evidentemente, o trabalho da gestão, ele absorve muito do nosso tempo, Nós temos, como a gente já comentou, nós temos sob a gestão da Delegacia Seccional de Polícia de Jaú, nós temos 10 municípios, São 10 unidades, e nós temos aqui a Central de Polícia Judiciária, que agregou todas as unidades policiais que antigamente funcionavam em prédios autônomos, Então, uma estrutura muito grande que demanda um esforço muito grande de gestão, de adequação, uma experiência nova, um projeto de reengenharia na Polícia Civil. Isso demanda um esforço muito grande também para que a gente vá adequando essa nova realidade, procurando não só internamente oferecer aos nossos colegas policiais as melhores condições de trabalho, como também com relação às pessoas que nos procuram, que procuram os nossos préstimos, para que elas também tenham o melhor atendimento possível. Como eu disse, o ano de 2015 para mim foi um ano de muito aprendizado, uma realidade nova, uma realidade profissional nova para mim, mas é importante frisar que, como tudo na vida, e o trabalho policial não é diferente, a gente se cerca de uma boa equipe, E eu tenho na Delegacia Seccional de Polícia de Jaú uma equipe de profissionais muito competente, muito comprometida com o trabalho diário, que me ajuda sobremaneira nas tarefas que a gente tem que executar diariamente, no gerenciamento não só das coisas boas, mas também dos problemas que enfrentamos diariamente. E é essa equipe que tem permitido que a gestão até aqui tenha experimentado algum sucesso, Em 2015, a Polícia Judiciária realizou
bons trabalhos, né? Nós temos um portfólio de bons serviços prestados, de trabalhos até de repercussão regional. As dificuldades, evidentemente, elas existem, né? Como em toda atividade profissional humana, mas a gente tem procurado suplantar essas dificuldades com essa força de vontade, né? Com o abraço fraterno da comunidade de Jaú também, que me acolheu de uma maneira muito carinhosa. Eu sou muito grato a isso, fui muito bem recebido aqui por todos, né? Hoje eu resido aqui em Jaú, me considero já um cidadão jauense, vivo aqui com muita alegria, e eu espero que o ano de 2016 ainda seja um ano ainda mais produtivo, mais frutífero para a nossa atividade, em que pese que a gente tenha, sob o ponto de vista da segurança pública, uma região policial bastante tranquila. Isso, evidentemente, não nos coloca numa situação de conforto, muito pelo contrário, a gente tem que trabalhar muito, né? Porque ainda que se considere uma região policial tranquila, sob o ponto de vista de índices criminais, né, a gente sempre tem que ter o compromisso de trabalhar ainda mais para que, se está tranquilo, que fique ainda mais tranquilo, que a gente consiga diminuir esses índices, né? É esse o nosso desafio, né? O nosso compromisso. Nós temos hoje uma política de segurança pública muito voltada para alguns índices criminais, né? E a gente está sempre muito focado e muito de olho nesses índices. Quando a gente tem alguma eventual, ainda que pequena discrepância nesses índices, a gente já, digamos assim, a gente já acende a luz vermelha e muda um pouquinho o planejamento. Isso a gente tem feito, atuando sempre na manutenção desses índices favoráveis. É óbvio que sempre há em alguns momentos há uma pequena discrepância, né? Mas a gente percebe que quando a gente tem essa atuação mais focada, atenta, né? Mesmo quando a gente tem essa discrepância ela não perdura por muito tempo. A gente consegue, graças a Deus, reverter isso, mas com o comprometimento, com a abnegação de todos os policiais aí. A gente vê a dificuldade, mas é muito grato a todos, né, por essa atuação aí. A gente sabe que a atividade policial é uma atividade muito difícil, né? Ela absorve muito da gente, tira a gente de perto da nossa família, né? Compromete muitas vezes a nossa vida social, né? Mas, como eu digo, é uma escolha vocacionada, né? A gente faz um juramento de trabalhar em prol da sociedade, inclusive de dar a vida por ela, se preciso for, né? E esse é o nosso grande combustível, né? E quais são as principais dificuldades, doutor Ricardo, que o senhor tem, não só ao longo da carreira, mas que o senhor tem observado aqui na cidade de Jaú, na região abrangida pela seccional jauense, e que o senhor tem tentado trabalhar realmente para solucionar essas dificuldades ou dirimi-las? Quais são as principais dificuldades? Obviamente são algumas, mas o senhor observa que são pontos nevrálgicos a serem resolvidos. Olha, nós temos hoje, e isso não é uma exclusividade da nossa região policial, não é uma exclusividade de Jaú, nós temos procurado, nós temos uma preocupação, uma preocupação muito grande com os crimes contra o patrimônio, né? Nós temos uma preocupação bastante grande com uma máxima, inclusive, no Estado, né? Nós temos um problema preocupante e desafiador para a gente, que está ligado aí aos crimes contra o patrimônio com uso de violência, né? O roubo
principalmente ligado aí a smartphones, né, esses celulares de última geração. São verdadeiros computadores, isso né? Isso tem sido uma tônica, e a gente sempre procura aí, dentro da medida do possível, orientar o cidadão para que evite, né, aquelas situações que permitam, né, com mais facilidade a atuação do meliante, né? É muito complicado. A gente tem hoje mecanismos que a própria lei fornece, de bloqueio do e-mail, né, para que esse celular não possa ser usado mais, né? A gente tem algumas situações de recuperação e de esclarecimento, a gente tem outras situações de prisão em flagrante efetuada pela Polícia Militar, mas esses índices, eles realmente nos preocupam, e a gente tem focado, né, a nossa atuação. E isso tem sido objeto de conversas constantes entre a Polícia Judiciária, entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, né, para que dentro dos nossos campos de atuação a gente conjuntamente atue para minimizar, ou seja, a Polícia Militar focando, né, o policiamento preventivo, né, nas áreas de maior incidência desse tipo de ocorrência, né, propiciando em algumas situações até prisões em flagrante desses autores de crimes de roubo, e no nosso caso da Polícia Judiciária, né, no recrudescimento dos pedidos de prisão temporária, preventiva, né, utilizando da ferramenta da investigação para esclarecimento, quando da prisão de um autor, esclarecimento de outros crimes através de reconhecimento pessoal. Muitas vezes um autor de roubo é preso em flagrante pela Polícia Militar e é apresentado no plantão lá da CPJ, e com a prisão desse autor se inicia um outro trabalho, aí um trabalho de investigação para se esclarecer a possibilidade muito grande de haver envolvimento dele em outros crimes semelhantes, propiciando o reconhecimento por parte de outras vítimas, né? A instauração de inquéritos policiais para apuração dessas práticas, com pedidos de prisão, né, que está dentro da nossa competência. Um outro índice criminal aqui em Jaú dos últimos 2 meses que tem sido fonte de preocupação para a gente está ligado ao furto de veículos, né? Nós, apenas a título de esclarecimento, né, o governo do estado de São Paulo criou uma política de bonificação, né, aos policiais, fomentando a redução de alguns índices criminais, e esses índices criminais estão ligados aos roubos, aos furtos e roubos de veículos, e aos crimes ligados a homicídio e latrocínio. Então, nós temos procurado ter uma atuação muito focada nesses índices criminais, né? E nós tivemos o ano de 2015, nós passamos a medição disso é feita trimestralmente, e nós tivemos um único trimestre aqui em Jaú em que nós não conseguimos cumprir as metas estabelecidas, né? Em 3 trimestres do ano, nós cumprimos todas as metas estabelecidas para esses índices criminais e ficamos muito abaixo, inclusive, daquilo que foi proposto. Infelizmente, no fim desse ano, no fim de 2015, né, e agora no começo do ano, nós experimentamos uma discrepância pontual aí na questão dos furtos de veículo, mas temos visto que esses furtos são, em grande parte, aqueles furtos que a gente chama de furtos de uso, né? O autor, ele subtrai um carro estacionado em via pública, ou mesmo em via pública quando o proprietário
está no horário de trabalho, ou quando ele está no lazer, ou mesmo em casos onde o proprietário do veículo tem mais de um veículo e não tem lugar na garagem e acaba deixando o segundo carro estacionado de frente à residência. Esse veículo muitas vezes é subtraído através do uso de uma chave falsa, né, uma micha, como a gente chama na gíria, e esses veículos são utilizados muitas vezes, pelo que a gente tem detectado através da investigação, por adolescentes infratores que utilizam esses veículos para dar uma volta na cidade ou mesmo para ir até um evento na região, né? E esses veículos depois acabam sendo abandonados intactos, sem que haja subtração de qualquer componente, né? E em alguns casos o veículo é recuperado com a subtração às vezes de algum acessório, né? Um toca-CD, ou às vezes mesmo um step, chave de roda, mas a gente não tem detectado aqui em Jaú aquele furto de veículo relacionado à atividade de desmanche, para que o veículo seja retirado do estado, seja comercializado fora, muitas vezes até fora do país, trocado por droga, né? É uma questão doméstica mesmo. Nós temos tentado enfrentar essa questão, temos enfrentado dificuldades com relação à custódia desses adolescentes, né, porque nós temos dificuldades impostas pela legislação, né. Temos tentado fazer um trabalho através da Delegacia de Investigações Gerais, né, na pessoa do Dr. Marcelo Tomás Góes, que tem feito um trabalho bastante significante desde que assumiu a DIG aqui de Jaú, nesse sentido, né. Como disse, temos conversado bastante com o comando da Polícia Militar. Esses adolescentes já identificados, eles têm sido pela Polícia Militar monitorados permanentemente, né, para que se evite essas práticas, né. E nós esperamos com essas ações trazer esses índices criminais relacionados ao furto de veículo aí aos níveis que nós experimentamos no ano de 2015, quando esse tipo de situação não foi fonte de preocupação na nossa região policial aqui. Então, o foco do nosso trabalho tem sido voltado especialmente para as questões relacionadas aí aos crimes contra o patrimônio, principalmente com relação aos furtos de veículo e os roubos, né, que já são crimes praticados aí com uso de violência, que também tem sido preocupação aí, não só aqui na nossa região policial, mas no estado todo de uma maneira geral. Perfeito. Doutor Ricardo, e a questão do contato com a sociedade, né? A importância dessa contribuição da sociedade, o contato da Polícia Civil com a sociedade, especialmente aqui em nossa cidade, como tem sido esse contato, a questão das denúncias, a importância desse trabalho conjunto, como tem sido esse estreitamento de contato com a sociedade civil organizada? Nós queremos melhorar isso, né? Nós podemos melhorar isso, né? Toda forma, né? É uma oportunidade também de agradecer esse convite, porque aqui também, o que nós estamos fazendo aqui é um contato com a sociedade de Jaú, da gente poder falar um pouquinho da atividade de polícia judiciária. Isso para nós é muito importante. A nossa ferramenta principal de trabalho é a informação, né? Nós precisamos desse contato direto com a população, né? Nós precisamos que a população confie no trabalho da polícia, né? Nós temos problemas, como toda atividade profissional humana nós temos também os nossos problemas, mas gostaria de dizer ao povo de Jaú e da região que, apesar dos nossos problemas, nós temos um comprometimento muito grande com a causa da segurança pública, né? Nós temos, como eu costumo afirmar, o fato de ser policial, né, não me isenta de ser
de estar vulnerável também à violência, né? Então, inserido na comunidade, a minha preocupação não é só na condição de policial, a minha preocupação também é na condição de cidadão, né? Quando nós, policiais, conseguimos atingir os nossos objetivos, né, nós estamos tornando a sociedade mais segura, não só para as pessoas de maneira geral, mas para as nossas famílias também, né? Então, a gente tem uma preocupação muito grande, né? Nós temos serviços de disque denúncia que são divulgados aí bastante, mas no caso da Polícia Civil aqui, nós temos o 197, né, que é o telefone para denúncias, né, direcionadas à Polícia Civil. Nós temos um serviço de denúncia que é mais abrangente, né, que tem um espectro maior, que é um 181, que é um telefone também que muitas pessoas sabem, né? E a Delegacia Seccional de Polícia de Jaú, ela está aberta a receber todo e qualquer cidadão que tiver alguma dúvida, né, que quiser fazer algum tipo de denúncia, quiser conversar conosco a respeito de alguma situação aflitiva, que a gente possa orientar, né? Então, estamos ali na Rua Riachuelo 975, à disposição de toda a população de Jaú e região. Tenho, como delegado seccional, o maior prazer em receber as pessoas lá. Estamos abertos a sugestões também, né? Sabemos que temos muitos cidadãos aí, muitas vezes ávidos em nos ajudar, em toda colaboração, né, despida de interesse é sempre bem-vinda, né? Apesar de sermos profissionais de polícia, nós não somos dos donos da verdade, né? Nós temos certeza que existem muitos munícipes aí, muitos jauenses que são estudiosos do tema, que gostam de ler a respeito e que podem ter muitas vezes uma visão diferente, mas que seja uma visão que também nos auxilie. Afinal de contas, como a própria Constituição da República Federativa do Brasil diz, né, a segurança pública é responsabilidade de todos, né? Segurança pública não se faz só com polícia. Isso é preciso que a população entenda, que a população compreenda, né? A gente costuma dizer que num bairro de Jaú, uma rua sem iluminação pública já é um problema de segurança pública, né? Então a atuação na segurança pública, ela é multidisciplinar. Todos nós estamos inseridos no sistema de segurança pública de uma maneira geral. Todos nós podemos colaborar, né, para que os problemas da criminalidade sejam minimizados. A polícia tem o papel dela, tem procurado cumprir, né, mas nós precisamos desse entendimento da necessidade do engajamento da sociedade, né, nesse que talvez seja hoje, se não o maior, né, um dos grandes problemas que a sociedade brasileira enfrenta, né, a criminalidade organizada, né, que nós temos tentado aí com muito esforço combater, né, mas precisamos também da colaboração de todos e principalmente com relação à informação. Eu quero deixar bem claro que às vezes, se há alguma dúvida das pessoas de uma maneira geral com relação à segurança do sistema Disque Denúncia, que fiquem absolutamente descansadas. Não existe a menor possibilidade de identificação, até porque a pessoa não precisa se identificar. Então a pessoa não precisa ter medo de ligar para um serviço de Disque Denúncia e ter o telefone registrado e alguém vai pesquisar esse telefone para saber quem é, quem deixou de ser. Para nós, o que interessa fundamentalmente é a informação. É óbvio que a gente solicita à população que utilize esses serviços da maneira mais responsável possível, né? Porque quando você faz uma denúncia, isso movimenta o aparato policial, né? Isso não só movimenta o profissional de polícia, mas movimenta recursos também. Exatamente. Né? Então nós temos infelizmente, eu vou até usar aqui um exemplo que é muito recorrente, né?
as ligações que são feitas muitas vezes para o corpo de bombeiros, né, trotes que são passados. Infelizmente, né, são recorrentes. Isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim. Então a gente fomenta e incentiva o cidadão a denunciar, né? Nós recebemos uma gama muito grande de denúncias, né? Um número muito significativo de denúncias. A gente, óbvio, prioriza aquelas que chegam até a Polícia Judiciária com informações que permitam o início de uma investigação, porque a gente recebe muita informação genérica, né, que dificulta muito a nossa vida, porque muitas vezes, até didaticamente, para dar um exemplo, às vezes o cidadão ele liga para um serviço de disque denúncia, ou ele manda através da internet, ele fala, por exemplo, que existe um ponto de comércio de droga na Avenida do Café. Mas ele não fala o número, ele não fala, então é muito grande. Uma amplitude de informação. A amplitude é muito grande. Então, o que a gente faz? Né? A gente tenta complementar essa informação com outras fontes. Mas, evidentemente, a gente procura dar prioridade àquelas informações que têm que nos vêm que nos possibilitam o início de um trabalho de levantamento, né? Então a gente pede encarecidamente que as pessoas não deixem de denunciar, que elas sempre denunciem, né? Mas que o façam com responsabilidade, né? Porque o trabalho que a gente procura desenvolver é um trabalho muito sério, né? É um trabalho de risco. Todas as vezes que você desloca um policial para verificar uma denúncia, né? Em muitas localidades do município ou mesmo da região, você está expondo o policial a um risco, né? E expor esse policial, né? Expor o profissional de polícia a um risco desnecessário é coisa muito séria, né? Então a gente só pede e insiste que haja responsabilidade, mas que, por favor, denunciem, que confiem no trabalho da polícia, né? Porque nós, enquanto cidadãos, também queremos o mesmo resultado, né? Queremos viver numa sociedade mais fraterna, mais justa e mais segura. Perfeito, doutor. Nosso tempo já está se esgotando, é uma entrevista com muitas informações preciosas para a nossa sociedade, mas para finalizarmos, até para concluir a nossa entrevista, uma pergunta até um pouco de cunho opinativo em relação à segurança pública de uma maneira geral, desde da sua atuação, do início da sua atuação na Polícia Civil, e também em relação à questão do desarmamento também, né? Que muito se discute hoje em dia. As pessoas dizem que é comum ouvirmos, né? As pessoas estão indignadas, querem fazer justiça com as próprias mãos, e nós sabemos que não é o caminho. Então, em relação a essa questão da segurança pública, do desarmamento em geral, muitas pessoas dizem que gostariam de ter uma arma, mas assim, o incentivo é para que a população entregue suas armas realmente, né, no Brasil, que é um modelo até diferente de outros países. Então, a opinião do senhor em relação à segurança pública, o que pode melhorar, como a população, como o senhor bem disse, ela pode colaborar muito mais informando, trazendo informações à Polícia Civil. Então, uma avaliação geral para finalizarmos a nossa entrevista em relação à segurança pública, a postura da sociedade como um todo nessa questão da segurança, como o senhor bem disse, constitucionalmente é um dever de todos, né? A participação deve ser de todos. Então, como o senhor avalia, né, essa questão da segurança pública, especialmente a participação da sociedade? Ela realmente necessita participar mais com informações do que se armando ou tentando realizar a tal da justiça com as próprias mãos. A opinião do senhor em relação a esses temas? Bom, Danilo, com relação à campanha de desarmamento, né, a campanha foi criada, se não me falha a memória, em 2009, eu não vou me lembrar exatamente o ano, mas nós tínhamos uma limitação com relação à campanha de desarmamento, que foi estabelecido um prazo, né? Ficou meio assim, quem entregou, entregou, quem não entregou está com arma irregular. Hoje existem posicionamentos aí dos tribunais superiores no sentido de que não se pode falar em crime de porte ilegal de arma, né?
para armas que já possuíram um registro anterior, né? Há uma tendência de entendimento de que isso configuraria apenas e tão somente uma infração administrativa. Houve uma prorrogação desse prazo, mas hoje a Polícia Federal ela recebe, né, toda e qualquer arma que o cidadão queira entregar. Permanece o pagamento de um valor indenizatório dependendo da arma, do tipo de arma, né, que se não me falha a memória varia de R$100 até R$450, né? O cidadão tem que apenas acessar o portal lá da Polícia Federal, né, preencher um cadastro, uma guia de transporte para que ele possa transportar a arma até o local de entrega, né? Nós podemos receber nas nossas unidades essas armas, e a campanha, eu acho que ela cumpriu a sua finalidade de uma certa forma. É evidente que hoje é possível detectar aí um movimento muito grande, inclusive nas redes sociais, que fomenta o armamento das pessoas, né? Que as pessoas têm que... É muito recorrente você ver aí campanhas dizendo o cidadão de bem tem que ter direito a ter uma arma, né? Como ocorre em muitos países do mundo, e um grande exemplo disso os Estados Unidos da América, né? Onde todo cidadão, né, preenchendo alguns requisitos, pode ter uma arma, né? Em que pese, né, que a gente também vê com grande recorrência lá, muito maluco nos Estados Unidos que sai atirando e matando um monte de gente. Isso tem sido uma prática comum, o que tem gerado inclusive uma discussão muito grande do governo americano, uma briga muito grande, né? O presidente americano falando inclusive em revogar essas autorizações, e isso tem gerado um desconforto e uma briga muito grande com a indústria produtora de armamento, né? Por conta dessa, digamos assim, liberalidade, né? Nós temos, na minha concepção, a questão da arma, para mim, ela tem uma certa semelhança com a questão da droga, no seguinte sentido, né? A entrada de armas no território nacional, né? A gente precisa entender que portar uma arma de fogo, né, não pode ser tratado como uma mera liberalidade do cidadão, né? Eu particularmente entendo, né, que o uso de uma arma de fogo não pode emprestar ao cidadão uma sensação real de segurança, né? Até porque o porte de arma, ele exige não só um preparo técnico, como também psicológico, né? Isso gera uma série de discussões, é um tema onde está envolvida também muita paixão, né? Tem a questão aí central, que eu acho que é a questão tão discutida aí da citada impunidade, né, que gera esses comportamentos sociais, né? Inclusive a gente tem visto em alguns estados da federação, graças a Deus aqui em São Paulo isso não tem sido motivo de discussão, mas em alguns estados da federação nós temos visto aí reações populares, né, no sentido de linchamento de autores de crime, né? Situações muito desagradáveis, né? Drásticas, né? Quando a gente fala de um país da dimensão do Brasil, de um país da riqueza do nosso, né? Nós vivemos sob a égide da lei, né? Vivemos no Estado Democrático de Direito, né? E não podemos aceitar de maneira nenhuma, né, que condutas dessa natureza se tornem recorrentes, né? Nós precisamos sim
A sociedade precisa participar mais da discussão dos temas ligados à segurança pública, né? Nós precisamos sim, eu acho que sempre há onde e no que melhorar, né? Todas as áreas de atuação do Estado podem experimentar evolução, nós precisamos evoluir. Eu sempre costumo dizer, com relação à Polícia Civil, nesses 25 anos que eu integro a carreira de delegado de polícia e a instituição, nós experimentamos uma evolução muito grande, né? Nós tivemos evolução. Nós, evidentemente, temos áreas em que ainda a gente precisa melhorar. Eu, particularmente, tenho muita dúvida com relação a essa questão do porte de arma generalizado a todo e qualquer cidadão. Eu não acredito, sinceramente, que isso seja armar a população. Eu não acredito que seja a melhor solução para os nossos problemas, né? Nós precisamos, sim, de um sistema jurídico penal que seja mais célere, que apresente uma resposta para o crime cometido mais rápida, né? Nós precisamos melhorar, na minha concepção, até saindo um pouquinho da área policial. Houve uma sinalização muito importante a semana passada do Supremo Tribunal Federal no julgamento de um recurso a respeito, firmando-se um entendimento de que a partir da confirmação da sentença condenatória de primeiro grau, né, quando o juiz aqui, para dar um exemplo para que as pessoas entendam, o juiz aqui de Jaú condena um determinado cidadão pela prática de um crime de roubo a uma pena privativa de liberdade e determina a expedição de mandado de prisão, ele recorre. Muitas vezes, recorrendo, né, essa decisão de primeiro grau, as pessoas, às vezes, através da atividade advocatícia, esse réu consegue reverter essa ordem de prisão, e essa discussão ela acaba indo até o Supremo Tribunal Federal. Durante todo esse período, né, nós temos casos aqui que são bastante emblemáticos, né? Nós temos casos de crimes passionais. Nós temos um caso aqui no estado de São Paulo que serve de exemplo muito claro disso, um jornalista, né, ligado a uma grande empresa de comunicação, que matou a companheira, a namorada, com vários tiros, né? E a sentença condenatória dele, condenado pelo Tribunal do Júri, demorou mais de 10 anos para começar a ser cumprida. Isso, evidentemente, gera uma sensação muito ruim à sociedade, de impunidade, né? Não é possível que um cidadão cometa um crime de homicídio em 2016, né, e vá começar a cumprir a pena em 2026. Né? Isso é realmente inaceitável. Então a gente espera que dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, né, partam outras, né, para que a gente tenha um sistema jurídico penal que aplique efetivamente justiça retributiva dentro dos critérios da lei àqueles que insistem em andar à margem, né, ou contrários a ela. É esse o nosso desejo, né? Nós não somos, enquanto policiais, nós não somos responsáveis pela elaboração do processo legislativo, né? Muitas vezes, e na maioria delas, não somos sequer ouvidos para a produção desse processo legislativo. Isso é muito ruim, né? Fica um vácuo, né? Isso é muito Precisa ruim. ser preenchido. Nós gostaríamos de ser ouvidos, né? Porque acho que adquirimos, dentro desse período em que permanecemos na atividade policial, um know-how e um conhecimento que nos habilita a participar do processo, ainda que sob o ponto de vista da mera sugestão, né? Mas temos uma coxa de retalhos aí de legislações, né, que temos que cumprir,
né? Nós continuamos sob a égide de um Código Penal de 1940, né? Muito antigo, né? Que é uma coxa de retalho, já passou por diversas modificações. Esse assunto não é tratado como infelizmente não é tratado como um assunto prioritário de Estado, né? E nós precisamos sim evoluir, não só sob o ponto de vista institucional, mas precisamos também, com tanta ênfase, também evoluir na questão legislativa, né? Melhorando não só o processo legislativo, mas principalmente, né, a questão da aplicação da legislação no tempo devido, né, evitando esse sistema que muitas vezes permite medidas que só atravancam a finalização do processo judiciário, né, criando essa sensação muito ruim de impunidade. E essa sensação de impunidade criada na população, infelizmente, compromete a credibilidade das instituições. E isso é muito ruim. Então a gente espera que... A gente precisa também... eu só queria, para finalizar, dizer que nós temos... eu não sei se... Eu acredito que muitos moradores aqui de Jaú e da região saibam disso, mas apenas para reforçar, nós temos em todas as cidades do estado de São Paulo os conselhos comunitários de segurança, os chamados CONSEGs, né? O CONSEG foi criado, né, no âmbito do estado de São Paulo exatamente com essa finalidade, né, de trazer a população a participar diretamente das discussões de segurança pública. Tem como membros natos o comandante da Polícia Militar e da Polícia Civil, o seu próprio presidente, né? E participam do CONSEG, integram o conselho moradores dos municípios onde ele foi criado, né? E são realizadas reuniões mensais onde se discute temas ligados à segurança pública. Nós sabemos que há, no estado de São Paulo, mesmo aqui na nossa região, conselhos de segurança comunitária que são muito ativos, né? Mas a gente gostaria de fomentar, né, a participação da população nesses fóruns, né, nessa discussão, mas que seja uma discussão efetivamente séria, que seja uma discussão efetivamente voltada à melhoria da prestação de serviço relacionada à segurança pública, né? Que não seja um fórum apenas destinado à crítica pela crítica, né? Que a gente quer. E outra coisa, que as pessoas precisam ficar cientes. Muitos munícipes às vezes têm a ideia do CONSEG de o cidadão comparecer a uma reunião de CONSEG e ser tomado, como a gente diz na gíria aí, como o dedo duro. Não é nada disso. Não tem essa finalidade as reuniões do CONSEG. A reunião do CONSEG, se a denúncia tem lugar específico para ser feito, né? Se o cidadão quer fazer uma denúncia, ele tem que procurar a polícia para denunciar, né? Através daqueles números que eu já citei, ou mesmo pessoalmente, numa unidade policial, né? Para conversar diretamente com o delegado de polícia para isso, né? Mas no Conselho de Segurança Comunitária, o que a gente quer debater, né, são as questões locais relacionadas à segurança pública. No que a gente pode melhorar, como a gente pode avançar nessas questões. É preciso também que o poder público participe, né, porque ele também tem a sua parcela de responsabilidade, né, e é só assim, com essa ação integrada, né, entre todos, né, nós que integramos as forças policiais, o Poder Judiciário, o Ministério Público, né, o Poder Político, né, aqueles que são que participam diretamente do processo legislativo, né, e a população,
todos juntos, né, eu acho que a gente tem boas possibilidades de grande aperfeiçoamento da nossa prestação de serviço, né, proporcionando para todos aí uma sociedade mais segura. Perfeito. Eu agradeço ao doutor Ricardo Silva Dias, delegado seccional de Jaú. Esteve aqui, tive o privilégio de entrevistá-lo para o Câmara Entrevista, informações valiosas, prestação de contas, informações ao cidadão. Uma entrevista que renderia muito mais tópicos, muito mais assuntos, só que infelizmente nosso tempo se esgotou. Doutor, eu agradeço novamente a sua presença, obrigado pelas informações, o tempo que o senhor dedicou, veio até a TV Câmara prestando esses esclarecimentos, uma entrevista com viés informativo e educativo, e com certeza espero que o senhor volte mais vezes para abordarmos outros assuntos, aprofundarmos assuntos que iniciamos. Muito obrigado e volte sempre. Eu aproveito a oportunidade, agradeço a gentileza do convite, Danilo, me coloco à disposição. A Polícia Civil, representada pela Delegacia Seccional de Polícia de Jaú, está à disposição da TV Câmara. É sempre um prazer poder conversar diretamente com a população de Jaú e região, né? E estamos lá à disposição, naquilo que pudermos ajudar, e esperamos ainda melhorar e ter outras oportunidades de voltarmos aqui para prestar contas do nosso trabalho e contar novidades da nossa instituição, principalmente de melhoria e atendimento dos anseios da população de Jaú e região com relação à atividade de segurança pública. Com certeza teremos mais oportunidades. Agradecemos também a você, telespectador, que nos acompanhou. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção e até a próxima. Valeu!